E aí, pessoal do Spidercast, Peter Parker, Spider-Man no Spidercast. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e gostaria de lembrar a todos que este episódio é um oferecimento da Cadicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canico. E galera, hoje é um episódio bastante especial porque eu tenho o prazer de receber aqui no Spidercast o grande dublador Diego Marques, que tem aí no seu currículo grandes vozes que com certeza fez parte da sua infância em muitos momentos, como Denis Pimentinha, Ikki de Medabots, Trunks criança em Dragon Ball Z, Max em Aconteceu de Novo no Natal do Mickey, além de também ser a voz atual do Peter Parker no game Marvel's Spider-Man, aí da PlayStation. Diego, tudo bem contigo, meu velho? Tudo bem, e você, Alfredo? Tudo ótimo, cara. Cara, é um grande prazer ter você aqui no programa, porque apesar de não ser um podcast exclusivo sobre o Homem-Aranha, ele tem essa homenagem, a gente colocou essa homenagem a esse super-herói. E é a primeira vez que eu recebo aqui no programa o dublador de alguma versão do personagem. Olha só, e olha que tem bastante, né? Tem, O cara. que não falta é Homem-Aranha por aí, viu? Mas, Quando você falou, é o atual Homem-Aranha, eu já falei, tem alguns. né? Eu digo atual Homem-Aranha, né? Sim, do Porque, game. né, tipo, eu acho que na questão de game, né? Tudo bem que Uhum. tem o Miles Morales que veio depois, mas Peter Ele tá no, Parker. ele tá no jogo, né? Ele faz parte, né? É tipo a mesma franquia, né, dos games. A continuação, eles estão juntos. Inclusive o próximo game Uhum. aí vai ter os dois juntos, né? Então, Uhum. eu acho que tá dentro aí. Mas, mano, é o seguinte, aqui no Spidercast a gente tem uma tradição que Hum. quem nos escuta é um bando de nerd, né? E a galera, eles querem conhecimento, eles querem coisas para consumir. Então, o que você tem consumido aí da cultura pop nos últimos dias que você pode estar nos indicando aí? Seja livro, filmes, games, qualquer coisa que você consiga consumir no seu tempo livre. Putz, cara, o que eu tenho mais visto é série mesmo, eu acho. E aí eu tava vendo Succession até ontem, né? Que foi o último episódio. Não sei se cai assim, não envolve super-heróis nem nada. Mas é uma série da HBO muito boa e que teve o último episódio ontem, né? Hoje que a gente tá gravando. Foi no domingo, né? Nesse último domingo. Eu vi algumas pessoas comentando a respeito dessa série aí. Eu confesso que eu não acompanhei. Eu fiquei interessado agora que o pessoal falou. É, putz, ela tem um roteiro muito bom, assim, e ela, assim, é de certa forma uma sátira de gente rica, você pode ver desse jeito. Uhum. E é uma família que alguém vai ser o sucessor, eles são donos de um baita de um conglomerado de comunicação, como se fosse o Rupert Murdoch, que era o dono do The Sun, do Daily Mail, da Fox News, acho que ele era dono de um monte de canais, né, Sim. de mídia. Então é meio que baseado nele e outros, mas o legal é que, além de tudo, é uma sátira e tem bastante humor, assim. Então seria uma trama que você vai acompanhando como se fosse um Game of Thrones para ver quem que vai ser o herdeiro, quem que vai entrar no lugar como CEO da empresa, mas ao mesmo tempo tem várias jogadas e várias coisas que vão acontecendo, vários percalços que vão acontecendo e as pessoas vão, um sobe, o outro desce e vai trocando, assim, quem tá perto de chegar ao poder, sabe? Mas é um roteiro muito bom, muito bom. Uma ótima indicação. Com certeza eu vou assistir depois e eu tenho certeza que alguém que está nos escutando também vai querer assistir. Se não assistiu ainda, né? Porque eu tô meio atrasado ouvindo as coisas. Essa daí vale a pena, vale a pena. Com certeza. E me diga uma coisa, você que costuma assistir séries e tudo mais, né? E você que é um Uhum. profissional da dublagem, pelo que eu vi aqui, desde que você era pequeno, né? Sim. Você consegue desligar de boa o profissional dentro de você e curtir as séries e os filmes dublados? Ou você é muito técnico e É, fica. eu acho que me atrapalha um pouco. Te atrapalha, Eu né? acho que eu já tenho assim um negócio de, às vezes, quando eu tô assistindo legendado, se for um dia que eu trabalhei muito, eu fico ainda pensando como que eu dublaria, sabe? E se eu vejo dublado, então aí eu fico muito. Eu paro de prestar atenção
em tudo, eu só vejo isso, sabe. Sim. Você também dirige? Eu dirijo. Eu comecei a dirigir na TV Group, né, em 2012, fim de 2012. E então já faz uns 10 anos que eu dirijo. Agora eu dirijo pra Vox Mundi, Ah, entendi. mas também dirijo. A gente fica diretor, depois não é mais, Uhum. né, enfim, estou diretor. É a mesma coisa do jornalista, a gente também fala, estou jornalista, porque a gente não sabe Aham, por quanto tempo, né? aham. O que você prefere, acha melhor, dirigir ou dublar? Ou gosta dos dois? Cara, eu acho que eu me divirto mais, dublando. Eu acho que dirigindo, às vezes, é muito legal quando você pega um projeto muito bom, mas também você tem uma responsabilidade muito maior, né. Quando você vai dublar só, basicamente, você tá falando por você, né, você tem que fazer a sua parte, né. E aí talvez por ser o que eu faço, assim, eu me vejo muito mais como dublador do que como diretor, apesar de também dirigir, né. E com certeza é o que eu prefiro. É que o diretor, ele. Tipo, o dublador, ele começa a dublar e o diretor é meio que um cargo acima, né? Uhum, sim, geralmente pessoas que já dublam há um certo tempo, né, já tem sua experiência e tal. É a pessoa que meio que te coordena ali, a pessoa que te ajuda, que ajuda principalmente no tom, para que as pessoas estejam no mesmo tom, né. Hoje, principalmente quando eu comecei a dublar, a gente ainda dublava um pouco junto, né, Uhum. ainda rolava de ter dubladores dividindo a bancada. Hoje em dia a gente dubla separado, só quando faz um vozerio, né, que é aquela parte que é o de fundo, né, o background. Eh, a gente faz junto. Então na maior parte do tempo a gente tá sozinho. E acho que o diretor ele é meio que um fio condutor aí, que é importante pra deixar todo mundo meio que na mesma página, né. Sim. Esses dias eu entrevistei o Márcio Seixas, né? Que é a voz do Batman lá dos anos Sim, sim. 90. E eu sei que é uma pergunta que vai muito do gosto pessoal, né? De cada dublador também, né? Eu perguntei pra ele da questão de dublar juntos, que ele dublou muito tempo juntos, né? Na bancada. E eu Sim. falei o que ele preferia, né? Ele falou, não, ele considerou que dublar tudo, todo mundo junto trazia mais uma emoção, mais uma imersão dentro daquele trabalho que estava sendo feito. Eu queria saber um pouco da sua opinião, que pegou também um pouco disso. O que você acha que Ah, você prefere? Dublar separado ou dublar todo mundo junto? é que assim, o Márcio também, ele começou muito antes de mim, então ele deve vir de uma época em que praticamente era o elenco todo mesmo junto, Uhum. né. Por conta de limitações na forma de gravar, assim, então eu não tive toda essa vivência que ele teve. É legal trabalhar junto, porque eu acho que assim, o nosso trabalho de ator é uma troca, né. Sim. Então, é claro que é bom trabalhar junto. Eh, mas eu tive muito menos, assim, o que eu tive foi assim, sei lá, tô fazendo uma novela, isso era na época que a máquina que era analógica da época pra gravar chamava DA. Uhum. E aí eles tinha sido um puta avanço, eles tinham tipo 8 faixas pra gravar, que não é muito, né, Sim. a gen o não é nada. Então, às vezes, eles faziam de núcleo, tipo, eu fazia uma série e aí o meu personagem tinha o pai, a maioria das cenas dele era com o pai, aí eu fazia com o dublador do pai. Pra mim foi muito bom, eu acho, pra aprender. Foi uma coisa que talvez hoje quem tá começando fique muito no escuro por estar sozinho no estúdio. Você tem uma pessoa com mais experiência e se você estiver prestando atenção, você vê a forma como coloca a voz, às vezes como mexe no texto, eh, prestando atenção você acaba vendo outra você acaba ganhando uma aula, eu acabava ganhando uma aula no caso, até porque eu estava começando, né. Mas eu tive muito menos experiência que ele pra poder dizer isso, Ah, assim. sim. É, É uma preferência, né? Eu pergunto mais assim, porque às vezes, eu prefiro tudo separado, às vezes eu prefiro tudo junto. é. Depende do Ah, dublador. por exemplo, quando a gente faz voz original, né, que seria para as animações nacionais, a gente grava a voz antes da animação ser feita, né. Uhum. Eh, geralmente se grava junto, assim. Mas é que aí também eu entendo que é um trabalho, assim, que você tá criando ali, né. Sim, Então é importante todos estarem juntos. Quando na dublagem a gente já pega ali u uma como eu posso dizer? Um guia, né, do que você tem que fazer, porque aquilo já tá feito e você tem que tentar replicar, né. sim. Eu acho que, assim, em termos, é muito mais fácil com as pessoas separadas de você marcar o horário com todo mundo, né. Ah, com Porque certeza.
Imagina você ter que deixar todo mundo no mesmo horário no estúdio, tendo que trabalhar junto. E também eu acho que vai mais rápido, É. separado. Até porque acontecia muito de assim, putz, alguém errou e a gente tinha que voltar lá para o começo, sabe. Então, hoje em dia acho que fica mais dinâmico. Você entrou na dublagem com quantos anos, você lembra? Eu tinha 9 para 9 10, para 10. foi em 98. Você consegue lembrar de alguma situação curiosa, às vezes, quando você dublou junto, de tipo, ah, putz, errei aqui, e por sua causa você. Ah, não necessariamente assim de eu errar e falar: "Putz, por minha causa", mas de ficar nervoso, Uhum, de falar às vezes: "Putz, eu não posso errar, eu não quero errar". Eu tô com pessoas que às vezes acontecia muito de eu gravar com gente que era um pouco de nada, assim, adolescente, uhum. na época, mas que já dublava muito mais tempo que eu, né. Sei lá, o Fábio Lucindo, Rodrigo Andreato, um pessoal que já dubla há mó tempo. E na época eu já dublava há uns 4 anos, eu estava começando, então dava um nervoso de dublar com pessoas que já estavam mais preparadas, eu não queria atrapalhar. Mas história, assim, de errar pelo talvez eu tenha bloqueado da minha memória, talvez eu não queira lembrar, talvez eu não queira falar disso, talvez eu não queira falar disso. Não, Tô tranquilo. brincando, não, eu não consigo. Não, tô brincando. Mas eu lembro de, sei lá, vozerio, de eu ficar muito nervoso, porque o vozerio é uma coisa que todo mundo sai falando, Uhum. né. Claro que às vezes você tem um guia do que você tem que falar, mas você tem que ficar criando e falando sem parar. E eu me dava uns bloqueios, assim, no meio. Aí cheguei a levar bronca, chegou a acontecer, assim, mas no geral não, no geral eu acho que eu consegui me sair bem, consegui me livrar. Não, com certeza, cara. E a gente tira aí pelo seu histórico, né? Pelo tanto de personagem que você dublou naquela parte, personagens importantes, né? Tipo, protagonistas, o próprio Denis Uhum. Pimentinha, que a gente citou lá no começo, né? É, é. Como Esse foi meu primeiro, acho que foi meu primeiro protagonista. primeiro Eu protagonista, tinha, né? sei lá, um ano e pouco de dublagem, acho. Ah, eu assistia É. muito esse desenho na época, cara. Então, Pra mim era engraçado porque o Denis ele era inclusive o mesmo traço, né, ele tinha sido feito antigamente com outra dublagem, acho que era um adulto que fazia ele mesmo, né. Então eu já tinha a familiaridade de assistir, passava antes no SBT, o que eu fiz foi o que foi pra Globo. uhum. Então pra mim era um negócio assim: "Caramba, eu tô fazendo um negócio que eu vejo ou que eu já vi", sabe. Pra mim foi mó legal, eu gosto de pensar que foi o primeiro que eu fiz, assim. Porque foi mó honra, foi mó legal. É, e eu imagino que outras pessoas hoje, você dublou o Trunks quando ele era criança, a gente vai falar do Trunks mais pra frente, né? Aham. E esse é um personagem que hoje na série ele ainda não cresceu. Tem a versão dele do futuro, mas tem a versão dele Uhum. pequena ainda, né? Então, Hã. obviamente, se forem dublar, eu acredito que vai ser outra pessoa que vai dublar. Não sei se você fez essa dublagem agora no Super. Não fiz. Eu É, não faço Trunks, eu só fiz o Trunks nessa época. Por isso que eu fico até feliz quando falam de mim no Trunks, porque teve um monte de Trunks criança já, né, essa altura, eu acho. então, Hum. e eu tenho certeza que muita gente deve olhar e falar, putz, eu tô agora fazendo o personagem que o Diego Marques fez antes, né? Ele passa pela mesma coisa que você passou na época do Denis. É, talvez, não sei se tô com essa bola toda não, mas acho que, quem já assistia, tem muita gente que assistia na época e acho que eles lembram da minha voz, assim. Sim, Agora deve ser diferente, né, não teria como eu fazer agora. com Não certeza. não Você teria a cresceu, menor né? chance. Não. Não, é porque o Fabinho, por exemplo, que eu já citei, o Fábio Lucindo, ele fez o Ash por sei lá quantos anos, né. Foi. Ele dublou. Sei lá, por 15 anos, não sei, Eu, ou pa- mais. eu parei de assistir Pokémon há muito tempo. Então, mas, Ah, ma mas eu vi a voz nova que entrou, né? Eu falei, caramba, que diferente. Mas eu entendi o motivo. não tem como você não estranhar, né, quando você tá acostumado. Mas isso é impressionante, o cara ficou fazendo por 15 anos, como é que ele conseguiu? Eu não ia conseguir fazer o Trunks não. Você entrou muito novo na dublagem. Como foi que você chegou nessa profissão? Ah, eu acho que desde pequeno eu tinha muito claro que eu queria fazer teatro, que eu queria trabalhar na TV, fazer alguma coisa, ser ator, assim, acho que eu Uhum, tinha isso claro e dos meus pais perceberem também. E eu tinha primos muito mais velhos, então todos eles sempre falavam, eles assistiam filme legendado e eu não entendia por quê. Eu não entendia por que tinha uma versão legendada, e aí eu entendi o que que era a dublagem, né. Eu acabei entendendo o que que era dublagem a partir disso, assim.
que na verdade o filme era feito em outro país e alguém fazia uma versão brasileira. E eu comecei a achar isso muito louco, comecei a perceber as vozes. E aí quando eu não sei se eu tinha 8 anos, 9, eu vi uma matéria num programa da TV Cultura que chamava X Tudo, Ah, que era muito legal. assistia também. E que o apresentador dublava, que era o Rafa, Rafa Meira, não sei qual que era o nome artístico dele lá no X Tudo, mas era o Rafa Meira. E ele dublava. E aí eles fizeram uma matéria sobre dublagem e apareceu ele e a Fernanda Bulara, que começou a dublar com, sei lá, 6 anos, e é uma monstra dublando hoje, até hoje, né. E aí eu vi criança, pô, vi gente de, sei lá, um pouco mais velha que eu fazendo. Aí eu falei: "Putz, cara, eu quero ver como é que eu faço pra fazer isso". Comecei a encher um pouco o saco do meu pai. E por sorte, assim, essas coincidências, ele foi descobrir que ele trabalhava com uma mulher que era filha da dubladora Helena, uma dubladora das antigas, a Helena Samara, que Uhum. fez A Bruxa do 71, Ah, fez a clássica. Vilma nos Flintstones antigo, ela fez a Feiticeira, não sei se ela fazia a mãe da Feiticeira ou a Feiticeira, mas ela assim, clássica, total clássica. E aquela era uma época também que eu dei sorte, porque era quando estava tendo essa transição, porque antes costumavam fazer criança, eram mulheres adultas que faziam crianças, Sim. né. Isso ainda acontece hoje, Uhum. mas naquela época eles estavam querendo, hoje é muito menos, muito menos. E naquela época eles estavam querendo ter mais criança. E aí eu fui, ela me levou, na época não tinha curso de dublagem, o que acontecia era um estágio, você ficava uma semana assistindo as pessoas dublando, e aí você fazia um teste no fim. E aí, às vezes você era chamado depois, às vezes não, era meio que isso, assim. E demorou um tempinho, mas aí eu comecei a ser chamado lá na Alamo. Você lembra quando foi a primeira vez que você entrou no estúdio e qual foi a primeira fala que você disse na dublagem? A primeira fala que eu disse na dublagem não era uma fala, era uma reação. Reação é o que a gente chama, tipo, sei lá, um suspiro, assim, isso é uma reação, sabe, uma Aham. risada, uma reação. Essa foi a minha primeira fala, não era uma fala, não tinha palavras na minha primeira fala. E aí ainda tive que perguntar: "O que que é um R?", porque eles escrevem R só no texto, sabe. Aham. Ah, é uma reação. Então já foi uma primeira lição, já aprendi alguma coisa ali mesmo com, era tudo que eu tinha pra fazer. Eu cheguei, acho que suspirei, eu era um menino meio chorandinho, assim, era isso, obrigado, valeu. Mas eu lembro até hoje, lembro de estar nervoso, lembro, putz, cara, no começo você fica nervoso indo, né. É, parece simples, mas é um simples que quem tá fazendo, eu imagino que na época você queria fazer bem feito, então eu tenho Hum. certeza que. Até hoje eu ainda quero Não, fazer bem total. feito. Mas eu digo assim, quem tá entrando na profissão, né, quer fazer mais bem feito do que nunca porque quer impressionar, quer mostrar que, tipo, pô, Sim. eu quero entrar nessa área, né? Então, Uhum. por mais simples que seja, você devia ter ficado muito nervoso naquele momento. É, mas a sorte da criança é que a criança é meio destemida também, né, ao mesmo tempo, né. Ela não, a gente pensa mais, acho que adulto Uhum. é mais difícil, assim. Ah, total. E a outra sorte de ser criança é que as pessoas têm muito mais paciência pra te ensinar, né, Total, do cara. que quando você já tá adulto, assim. Você fala: "Meu, eu tenho que ensinar essa criança, né, é uma criança". É, com Então, certeza. você acaba, acho que tendo um pouco mais de paciência também, talvez. E nesses anos todos dublando, assim, quais seria, tipo, os principais avanços dentro da dublagem que você mais notou, assim, que mais chamam a sua atenção? Ah, avanços da dublagem, eu acho que, assim, uma das coisas que com certeza mudou bastante, tanto em termos, assim, para o melhor e para o pior, né, foi, assim, o Pro Tools, por exemplo, Uhum, que fez com que a gente trabalhasse muito mais rápido e com que a gente, eu acho que o Pro Tools ajuda no sincronismo também, né, porque a verdade é que é muito difícil você conseguir entrar exatamente com a pessoa. Você sempre vai ter um reflexo que vai te fazer começar a falar um framezinho depois, assim. uhum, E o Pro Tools ele possibilita que você faça alguns ajustes e algumas edições, não muitas, né, não pode ser drástico, mas para que fique melhor. Ao mesmo tempo, o Pro Tools ele faz com que seja mais rápido, e aí a produtividade aumentou, mas a produtividade aumentar também não é necessariamente bom, né. Quer dizer que as pessoas esperam que você faça mais, 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 mais e talvez tenha perdido um lado que era um pouco mais artesanal da dublagem antes, sabe. entendo. Que era isso, de todo mundo fazer junto, por exemplo, de Uhum. juntar algumas pessoas e de
você ter um pouco mais de tempo, né. O mundo foi ficando mais pô, são 25 anos que eu dublo. Não tinha a gente não era comum usar a internet quando eu comecei a dublar, sabe. Tinha dublador que usava pager na época, pra ligar do orelhão para o estúdio, pra marcar horário. Então, o mundo mudou muito, e aí eu acho que imediatismo faz parte, né, do nosso mundo hoje em dia. E e isso também é uma coisa que eu acho que fica mais claro na dublagem, às vezes, de a gente ter um nível de produção, de querer produzir, que é muito mais acelerado do que era naquela época. Você consegue fazer muitas coisas melhor na captação, na mixagem, todo esse tipo de coisa acho que avançou muito de lá pra cá, né. Eram só alguns produtos que tinham um trato desse, assim. Mas ao mesmo tempo tem essa coisa do imediatismo de produzir que nem louco, Sim. produzir bastante e de ter que fazer rápido e de prazo ser mais curto e por aí vai. Mercado, né? O mercado ele sempre É, vai nessa direção. sim, sim. Teve uma coisa muito legal que foi dublar remoto durante a pandemia, né, de cada Uhum. um fazer um esforço de ter um home studio e conseguir continuar trabalhando, conseguir continuar produzindo e de até de repente falar: "Pô, isso pode ser uma possibilidade, né". Isso pode ser uma coisa para o futuro, assim, porque a partir do momento que você inventa algo, cria algo, não tem como você voltar atrás, né. Ninguém inventou o celular e depois falou: "Ô, desencana, vamos para o telefone fixo", né, tipo, e isso possibilita também que pessoas em outros lugares possam, que você tenha mais gente fazendo também, né, E fazer enfim. uma mistura de elenco também, né? Que antes, Exato. tipo, o dublador tinha que viajar do Rio pra São Paulo. Agora não, ele pode É, fazer da casa dele. Isso é é. ótimo. Eu conheci muita gente do Rio nesse tempo, assim, conheci remotamente, mas conheci, né. O próprio Márcio Seixas, cheguei a trabalhar com ele, e isso foi muito legal, até de enriquecer o elenco, enfim, de ter mais possibilidade, né. Eu fiz uma série, cheguei a dirigir uma série que, tinha uma família que chegava numa cidade nova, e aí eu falei: "Pronto, eu vou colocar o elenco todo", era tudo remoto, eu falei: "Eu vou colocar o elenco todo da cidade paulistano e vou colocar eles cariocas, a família que chega". Então é até uma chance que você tem ali de criar algo de diferente também, né. Eu vi depois que cessou a pandemia, né, que voltou muito a presença dos dubladores nos estúdios, e eu vi alguns dubladores até reclamando um pouco disso, né, que de certa forma agora eles estão tendo Ninguém que ir quer mais no voltar, né. estúdio, né, e o É. pessoal tá preferindo dublar de casa, né. Como é que tá sendo pra ti isso aí? Na verdade eu confesso que por muito tempo eu fiquei: "Putz, cara, eu não quero", depois que você começa a trabalhar remoto e vê que dá, eu sou a favor de você melhorar as condições que você tem, né, mas eu não queria ter que voltar àquela rotina, principalmente a rotina de ter que ir de um estúdio para o outro, de um lado para o outro, né, que é muito comum entre a gente, assim. E o tempo que você perde também, né, tendo que ir de um lado para o outro, sendo você poderia produzir mais, né. Eh, mas a forma que tá agora, eu acho que, eu tenho feito muitos trabalhos ainda remoto, que o cliente, que a gente chama, no caso, liberou, ou que o próprio estúdio liberou, enfim. E às vezes eu consigo fazer umas coisas também, assim, quando eu tenho escalas mais curtas, pode ser remoto, e gravar remoto, e quando eu tenho escalas mais longas, algo maior, e no presencial, né. Não é sempre que dá, mas assim, é bom também sair um pouco de casa, viu. Eu acho que não é bom você ficar o tempo todo em casa. Acho que um híbridozinho aí é um bom caminho, né. Não, total, cara. Tanto que na época da pandemia, que a gente não podia sair de casa de jeito nenhum, a gente tava enlouquecendo, né? Eu não sei você, É. mas tipo, putz, eu não. Não, eu por um momento estava adorando, e aí e aí chegou uma hora que eu fiquei: "Não, agora chega, agora não dá mais", assim. É, eu sou caseiro, né? Eu gosto de ficar em casa, Uhum, mas chegou uma hora que eu falei, putz, mano, tem que hoje tipo, se não fosse esse problema aí, eu poderia dar um rolê, sei lá, ir num cinema, numa uhum. coisa. Claro, claro. Não, é importante ver gente, né, é importante se comunicar com alguém, né. Agora, uma coisa que eu já trouxe vários dubladores aqui, mas eu acho que eu nunca perguntei isso pra nenhum, e eu acho interessante porque muitos dubladores falam sobre isso, eu imagino que seja comum pra muitas pessoas. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que é, mas eu acho que tem muita gente que escuta, gente que não deve saber. O Pro Tools que você citou, né? O que é necessariamente um Pro Tools? Ele é um software ou ele é um equipamento?
O Pro Tools é o software. Ah, eu nem expliquei isso também, achando que as pessoas sabem, né? O Pro Tools é um software de gravação mesmo. Porque como eu disse antes, quando eu comecei a dublar, por exemplo, ainda era gravado de uma forma analógica, né? Uhum. Eh, e isso trazia algumas limitações. Como eu disse, a gente não tinha muitos canais para gravar, né? Sim. Era por isso que muita gente gravava junto também, né? Porque você não ia ter muitos canais para gravar. E eu acho que ele é usado para várias indústrias, acho que na música, em tudo, né? Ele é usado. Quando você dublou o Dragon Ball Z na época que você fez o Trunks pequeno, que eu vou chegar lá, vou chegar lá Aham, porque que eu tô falando do Trunks. aham. Não era o Pro Tools ainda, né? Não, não, não. Era DA. Ah, legal, porque tem uma questão muito interessante que o Trunks pequeno, como você bem sabe, tem um momento da saga que ele se funde com o Goten e faz o Aham, Gotenks. E sai a voz dos dois personagens, né? aham. Como era nessa época dublar isso, cara? Eles botaram a gente junto pra gravar. Eles botaram a gente pra gravar junto. Sendo que na época daria pra fazer separado. Daria pra gravar um uma hora, o outro na outra. E quem tivesse gravado primeiro você segue, né? Você poder Uhum. ouvir e ir junto. Mas eles decidiram na época gravar junto. A gente gravava junto e era complicado. Era complicado fazer junto, né? Falar ao mesmo tempo. Mas isso foi curioso. Eu imagino porque às vezes eu não sei como é que funciona o processo de dublagem, mas eu imagino que sozinho, com certeza, como um ser humano, você deve errar várias vezes ali até chegar no tom Uhum. certo, no tom exato que a gente vê no resultado final, né? É, Imagina duas pessoas junto. é, era uma coisa da gente ver, a gente tinha que combinar como é que ia ser, aí ensaiar, Uhum. que isso até aí é um pouco normal, a gente grava meio assim, né. Mas no caso da gente ter que ensaiar junto mesmo e ter que combinar junto, às vezes colocar uma palavra junto, mudar o texto junto, Uhum. e dar uma ensaiada pra ir conseguir fazer. E às vezes ensaiar tipo: "Puta, cara, vamos ensaiar mais uma", e e aí gravar, sabe. Eu imagino. Levava um tempo, mas quando a gente pegava ia que ia. Eh, que eu me lembre, eu não lembro de ser uma baita de uma dificuldade, só de ser tipo: "Caramba, que nunca pensei que eu fosse fazer isso", sabe. É diferente, né? E a gente estava acostumado por exemplo, isso às vezes acontece também quando a gente tá fazendo eu já falei umas várias vezes do vozerio, às vezes a gente faz um vozerio que é um jogral, né, que são as pessoas falando junto. E aí todo mundo faz junto isso, então você já tem meio que esse costume um pouco. A diferença é que às vezes eram falas grandes, né. É, e o vozerio ele fica mais E de fundo também, né? também tem essa. É, diferente de uma fala principal de um personagem. É. E não sei por que decidiram gravar junto, não sei por quê, porque dava pra ter feito separado. É, eu lembro que uma vez eu ouvi o Wendel Bezerra falando sobre isso. Ele falou que no Z, que ele também tem, ele fez o Goku, o outro que o Alfredo Rolo fez o Sim. Vegeta, né? E eles também tiveram Aham. a cena que eles tiveram que gravar tudo junto, que é a parte da fusão, né? Ah, é? E eles falaram que quando foi pra gravar o Super, né? Já foi mais simples, já fizeram separado na Sim. época. É. Não, separado é mais fácil. Nem que seja alguém vai lá e alguém vai fazer primeiro, óbvio, mas aí você vai ouvindo e vai indo junto, né. Eu acho que é mais tranquilo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu imagino que algumas pessoas já chegaram pra ti e já falaram que você é uma referência pra elas na dublagem, né? Ou se pelo menos não falaram, com certeza deve ter alguém que tem essa referência de ti. Mas quais Não são as suas referências? Quem são assim as pessoas que você fala, putz, essa pessoa aqui me inspira na minha profissão? eu acho que assim, quando eu comecei a dublar, eu acabava olhando para as pessoas, assim, que eram da minha idade, Uhum, né, as pessoas sei lá, o que que até porque era o que ia ser necessário, né, era o que ia ser preciso de mim. Então eu acho que acabei sendo eu já falei aqui, mas todos os adolescentes da época que já trabalhavam quando eu comecei foram meio que uma experiência pra mim, né, tipo o Fabinho, como eu disse, o Rodrigo Andreato, como eu disse, a Fernanda Bulara, como eu disse, aí também tem a Jussara Marques, o Yuri, o Wagner Fagundes, boa. tem tem
todos eles eu meio que olhava, até por eles serem meio que da mesma idade, e ser meio que os papéis que a gente pegava eram meio parecidos às vezes, né, e por terem mais experiência também. Mas sei lá, puta, tem muito dublador, e aí quando você começa a dirigir, você começa a ver mais gente dublando, né. E tem muito dublador que, pô, como você disse, o Wendel e o Rolo que você disse, são excelentes, né. O Marcelo Pissardini é um monstro. A Adriana Pissardini, irmã dele também, monstrona. Nelson Machado. O Nelson Machado faz mó cota que eu não vejo ele. Se eu encontrar o Nelson Machado, ele não vai saber quem eu sou. Porque, sério, acho que a última vez que eu vi ele eu era criança, eu ia ter que mostrar uma foto de eu criança pra ele lembrar quem que tá falando, assim. Ah, eu imagino, cara. Ele veio aqui no podcast em janeiro, Ah, que legal. cara. Ele fazendo Robin Williams eu gosto. Ele fazendo Robin Williams era muito bom. Com certeza. E a gente falou de referências na dublagem, né? Mas, tipo, como você é uma pessoa que, de certa forma, está envolvida nesse meio, tem algum filme ou série, alguma obra dessas, assim, que, tipo, você leva pra vida, você fala, putz, isso aqui me inspira no meu trabalho? Ah, eu acho que tudo por exemplo, nessa série mesmo que eu acabei de dizer que eu estava assistindo, Succession, Uhum. tem um monte de personagem que eu adoraria fazer. Um monte, assim. E então, você acaba pensando em como faria, você acaba gostando do personagem, você acha que você poderia fazer alguma coisa ali, você acaba sendo inspirado, né, acho que dá Uhum. pra dizer. Tudo que eu assisto, eu acho que acaba em algum ponto eu pensando, principalmente vendo de ator, né, o que ele tá fazendo ali, como que eu tentaria fazer aquilo, sabe. Não que eu seja um chato que não assiste nada e fica só pensando nisso, mas acaba acontecendo quando você tá quando eu tô assistindo alguma coisa de ficar inspirado. E de filme dublado, alguma coisa, sei lá, eu pirava quando eu era pequeno em ver o Freakazoid. Eu achava isso incrível, isso era uma coisa que eu falava: "Um dia eu quero fazer alguma coisa tipo Freakazoid quando eu crescer". Quando eu vou dublar e quando eu ficar adulto eu vou fazer alguma coisa assim, porque eu achava incrível. Além desses aí, você tem alguma série que você gostava de assistir muito quando você era moleque? Puta, Anos Incríveis. Ah, quando eu era, assim, um pouco mais velho, Friends, eu adorava desenho da Nickelodeon e eu adorava as dublagens também. Então putz, Os Anjinhos, Doug, eh, Fantástico Mundo de Bob, Laboratório de Dexter, todos esses desenhos eu achava incríveis. Eu era mó fã pô, ainda sou, né, do Sérgio Rufino. Pra mim, quando eu trocava ideia com o Sérgio Rufino, eu falava: "É o Doug, é o Bob". Eu ficava muito de cara, assim. E acho que, esses eram eu adorava esses desenhos da Nickelodeon, adorava. Hoje eu sou aquele cara, eu costumo brincar que eu sou aquele cara chato que vai assistir as paradas com uns amigos e tudo mais, aí, Hum. tipo, eu fico falando, ah, esse aí é o fulano, esse aí é o ciclano, esse aí é o Aham. fulano. Eu gosto muito dessa interação e eu acho legal, tipo, e por mais que eu não seja um profissional de dublagem, né, tipo, Uhum. é uma profissão que eu gosto de falar sobre ela, né, eu acho muito foda o trabalho que é feito aqui no É Brasil. legal. É legal, eu gosto também. É um mundo à parte, né, uma coisa meio assim, underground parece, né. Agora acho que, tipo, tá mais no mainstream do que estava Tá. antes, até por conta de rede social e, né, cultura pop também de explodir, como ela é consumida hoje e tal. Mas quando eu comecei era uma coisa muito assim, é um mundo à parte, né. Você nem quem são dubladores, como eles se alimentam, o que eles Onde, fazem, né. onde vivem. Exato, é. É, o primeiro contato que eu vi com o dublador foi na revista Herói, né? Tipo, elas faziam as matérias lá com os dubladores na época de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que foi assim, acho que um Aham. grande boom pra dublagem na época. Mas Sim, sim. por muito tempo, assim, eu não tinha aquela noção de, putz, isso aqui é dublado. Não, eu pensava que eu tava vendo um negócio com a voz original dos caras, mesmo sendo animação, coisa de criança, né? Aham, sim. Pô, e as dublagens das animações naquela época dos anos 90, dublagem de, sei lá, Rei Leão, Nossa! Aladdin, é uma coisa inacreditável, né. Não, Eu o ficava trabalho da de cara. Disney, né, cara? Não, era minha infância era outro objetivo de vida quando eu era criança, falava: "Não, um dia eu vou fazer alguma coisa da Disney, vai rolar". Eu tô Porque eu achava a melhor dublagem, achava incrível.
Qual trabalho da Disney você dublou e que você tipo, destaca muito, assim, que você fala, putz, esse aqui foi legal? Ah, da Disney eu acabei não fazendo nada enorme, né? Eu não cheguei a fazer, tipo, sei lá, um personagem importante, um coadjuvante, alguma coisa assim nessas animações. Ou acabei não fazendo nada na Marvel também, nada. Cheguei a fazer teste pra fazer alguma coisa do Star Wars há muito tempo e não passei. Então eu não fiz nada grande assim. O que eu cheguei a fazer da Disney, que era mais pra TV, né? Uhum, Teve o tempo que eu fiz os Jonas Brothers lá, eu fazia o Nick Jonas, que até hoje de vez em quando ele aparece, eu faço. uhum. Eh, e eu trabalhei por muito tempo na TV Group, que faz é o principal estúdio da Disney, né? Acho que tudo da Disney é feito na TV Group. Eh, e aí eu dirigia muita coisa também e dublava muita coisa pro Disney Channel. Tinha o Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, né? Tinha um desenho que eu fazia que eu achava muito legal, que chamava Randy Cunningham. Não Eh, conheço. eu já tinha uns 23, 24 anos quando eu Uhum. fiz, assim. Mas ele, até pra voltar, eu falava, cara, eu lembrava de quando eu via o Freakazoid e falava, eu quero fazer alguma coisa assim. Aham. Ele não era do nível do Freakazoid, mas era um tipo de personagem que eu sempre quis fazer de brincar e de ter nuances e de ter trocas de intenção e de ter troca de voz e que eu sempre quis fazer e que eu até então acho que não tinha feito. Então, pra mim na época foi muito difícil, assim, por mais que eu sempre, tipo, sempre tivesse tido vontade de fazer, foi complexo de fazer, mas eu foi um puta é um desenho, assim, que eu sei que tem alguns dubladores hoje, que eles têm, tipo, 20 anos, que eles assistiam. E às vezes eu dirigia eles e eles falavam: "Ah, você faz o ninja, né". Uhum. Então, tipo, acho que é uma geração mais jovem, assim. E não foi um grande sucesso, acho que durou uns 2, 3 anos, assim. Mas eu tenho o maior carinho por ele, tenho o maior carinho por esse desenho. Foi um puta desafio. E te remetia a uma parada que você queria quando era criança, né? Sim, sim. Diretamente. Foi muito legal. Eu sei que é difícil para um dublador responder isso, mas eu vou ser sacana, eu vou perguntar mesmo assim. Quais são, assim, tipo, os personagens que você colocaria no seu top 5, assim, falar, putz, mano, esses personagens aqui que eu tenho orgulho de ter feito eles. Eu acho que eu vou acabar colocando só coisas mais recentes mesmo, assim. Mas eu cheguei a fazer eu fui a segunda voz, né. Eh, mas tinham 2 séries da HBO, uma chama Silicon Valley, que é muito legal, que já Uhum, acabou faz alguns anos, né. Que é um sitcom mesmo, é o CEO de uma startup, né. uhum. E eu fiz a segunda voz, porque na verdade acho que as 2 primeiras temporadas elas foram feitas no Rio, e aí veio pra São Paulo. Comum isso acontecer. Não Eu já vi muito, acontecer algumas vezes isso aí, mas sério. acontece, mas não acho que não é tão comum. Mas aconteceu e aí eu fiz a segunda voz e ele foi um dos melhores atores, chama Thomas Middleditch esse cara. Ele foi um dos melhores atores que eu já fiz, na minha vida, eu acho. O timing de comédia dele, e ele é muito, muito, muito difícil, porque eu falava às vezes brincando pra alguém, eu falava: "Cara, eu pode estar escrito 'é', eu não sei como ele vai falar esse 'é', eu não sei se ele vai gaguejar pra falar esse 'é'", sabe, tipo, ele era muito difícil, falava muito rápido, tinha troca de ritmo, então às vezes ele estava falando muito rápido, ele começava a falar um pouco mais devagar, mudava o tom. Era uma coisa muito complicada e que eu fiz, assim, me divertindo, além de tudo, tipo, gostando de fazer, porque eu estava achando muito bom o que ele tinha feito, eu queria fazer naquele nível. Então esse é um trabalho que eu coloco que ficaria aí. Tem uma série que chama The Politician também, eu só vou falar das coisas que ninguém viu. Tem uma série que chama Politician da Netflix, Uhum. que eu fiz o protagonista e esse ator eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é muito bom também, e também de falar rápido e ser meio imprevisível, um cara meio imprevisível, assim, de dublar, eu coloco. Uma mesma série da HBO que chama Girls eu fiz, que também foi a segunda voz, um personagem importante, era uma série que eu já assistia, e aí quando eu peguei, então eu já conhecia o personagem e eu gostei de como ficou.
de depois ver na HBO e achar que estava muito bom. Esses daí acho que tá bom. Quantos eu falei? Já O fala. Homem-Aranha, vamos colocar o Homem-Aranha pra falar alguma coisa que Ah, as pessoas conhecem. é, o Homem-Aranha a gente vai falar dele aí também. Que mais? Eu vou colocar o Dennis então, pra ter alguma coisa de quando eu era mais novo. Agradar a molecada que tá ouvindo, a molecada É, de 20, 30 anos aí, né? é que eu preciso dizer assim, não me matem, mas eu nunca fui um grande fã de anime, sabe? Uhum. Eu nunca foi o meu. Eu lembro de quando lançou Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma febre, e eu lembro de eu tentar gostar, sabe? De eu falar, não, eu vou. Vamos aí, né? Vamos aí, tem que saber o que é isso. Eu tenho que. E ver o primeiro e ver o segundo e nunca meio que ficar preso naquilo. Tem alguns que são incríveis, né? E já cheguei a dublar alguns que foram muito legais, assim, mas aí eu não tenho. Eu prefiro fazer outras coisas, apesar de eu gostar de fazer também. Não, e cara, assim, fica tranquilo, porque aqui eu sempre mantenho uma mente muito aberta. Por mais que às vezes eu goste muito de um personagem, eu já falei com outros dubladores também. Eu Uhum. tenho noção de que, primeiro, né, o dublador pode não ser tipo um grande fã daquele personagem ao mesmo tempo que eu. Sim. E também o Uhum. dublador também não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma, digamos, obrigação de entender a fundo tudo que se passa naquela série que ele Claro. dublou e daquele Porra. personagem. Não, se você for saber a fundo tudo que acontece em tudo que você Já faz, era. o dublador não tem como, não vai ter tempo, cara, não vai dar tempo. Exatamente. Então, assim, tipo, eu tenho noção disso. Eu gosto, às vezes, de perguntar qual que é, tipo, a interação do dublador com aquele personagem. Saber se ele já Uhum. conhecia antes, se não, né? Mas, tipo, se o cara falar, não, eu não conhecia ele, pra mim é tranquilo e é normal. Mas o Trunks eu colocaria em sexto, se eu pudesse ter um sexto lugar, eu colocaria o Trunks, porque ele foi marcante, ele foi uma coisa importante que é Sim. isso, eu falei três que foram muito difíceis, e eu sei que assim, não deve ter tido muita gente que viu. E quando eu tô falando, talvez as pessoas que estão ouvindo não vão ter assistido esse trabalho e saber, né? O Trunks é impressionante, assim. Se eu falo que eu sou dublador, o que você já fez? Eu sei que eu tenho que falar que eu fiz Dragon Ball Z. Eu Uhum. sei, porque aí pronto, a pessoa vai saber, e se eu falar que é o Trunks, a pessoa vai lembrar. É impressionante. Então, eu sou muito grato por isso, né? Não tem como. Mas Total. não é o meu preferido. Né, e fica a curiosidade pro pessoal, né? Tipo, ah, ele dublou o Trunks. Legal, mas você sabia que ele também dublou esse outro personagem nessa outra série? Isso que é Uhum. interessante também, né? Porque Ah, quantos personagens você não deve fazer por dia quando você tá no seu trabalho? a gente faz muita coisa, cara. O dublador é uma coisa louca. Você faz 3, 4, 5, 6 escalas por dia, sei lá, dependendo do caso, né? E você tem uma preferência entre os tipos de trabalho? Por exemplo, você falou voz original, mas a gente sabe que também tem a localização de jogos que é voltada para games, né? Tem também a parte da dublagem de filmes ou de anime. Você tem alguma preferência? Algum que você gosta menos? Ó, é porque são diferentes, assim. Às vezes depende. Você tá fazendo um longa, depende do longa que você tá fazendo, pra quem você tá fazendo, quem é o cliente, se é um. Tem várias. Tem várias situações diferentes. Se você estiver fazendo algo pra Disney, pra Pixar, que seria da Pixar ou da Lucasfilm ou da Marvel, ele é um processo diferente de gravado que alguns outros longas que você faria, Uhum, né? Tem um detalhe maior. Bom, é um filme enorme, né? Então existe todo um cuidado, que é diferente de um longa que você vai, às vezes, fazer para um streaming, vamos dizer, né? O game, cara, ele é uma coisa bem doida, assim. uhum, É uma das coisas mais doidas de fazer, na minha opinião, assim. Porque a gente grava sem estímulo visual, né? uhum. E justamente voltando ao Pro Tools, né? A imagem que eu tenho é o software do Pro Tools e eu só fico vendo assim, porque cada fala é como se fosse, a gente fala que é uma wave, né? Sim. Então, uma wave de som ali que eu vejo o tamanho dela, escuto a fala e gravo em cima depois. Eu às vezes eu não sei direito o contexto dessa fala. É, Às vezes eu fico completamente vendido ao original,
Mas o bom é isso, você tem o original e você tá ouvindo a forma que ele entregou e você vai tentar fazer aquilo parecido e você consegue entender qual é a intenção daquilo que ele tá dizendo a partir da interpretação do original, né. Mas de qualquer forma você não tem um contexto, você não tá no meio de uma cena, gravando uma cena, que você vê exatamente o que tá acontecendo, e você sabe por que ele tá dizendo isso, às vezes você faz meio que no escuro. E ele também tem um ritmo bem rápido, de você meio que ouve e grava, ouve e grava, ouve e grava, ouve e grava. Eu falava brincando às vezes para uns amigos que falava: "Meu, me pergunta aí qualquer frase que eu disse quando eu ficava o dia inteiro fazendo no primeiro jogo lá do Homem-Aranha, quando eu Uhum. ficava o dia inteiro fazendo. Cara, se você me perguntar qualquer fala que eu disse hoje, eu não vou lembrar. Porque eu fiz tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, tipo, e é um negócio de você ouvir, pegar aquilo que é importante, seja da intenção, seja do ritmo, né, da projeção, gravar e meio que jogar fora, porque aí você já vai ouvir outro na sequência e tentar pegar e fazer a mesma coisa. Então você vai num processo de ficar apagando coisas, né, pegando e jogando fora, pegando e jogando fora, um monte de informação. É um ritmo bem louco. Ao mesmo tempo, porra, eu gosto do meu trabalho no Spider, eu achei que ficou bom, Ficou. então não é uma coisa que atrapalha, né, só é um jeito diferente de fazer sem você ter muito contexto do que tá acontecendo. Eu adorei a dublagem daquele jogo, cara. E a voz do Peter Parker casou muito bem com a sua, mano. Ah, valeu, valeu. Ah, eu gostei, eu fiquei feliz também, eu estava feliz com o meu às vezes a gente tá fazendo e a gente sabe: "Puta, esse trabalho tá ficando bom", né. Sim, cara. E Qualquer que seja o que você fizer na sua vida, às vezes você tá fazendo alguma coisa, você fala: "Não, isso tá". E não é nem pra eu não tô querendo falar isso de jeito nenhum de um lado de arrogância, mas às vezes, assim, você tá sentindo que você tá fazendo bem, e você fica tranquilo dentro disso, sabe. É claro que vai ter gente que não vai gostar. sim. É claro que vai ter gente que vai querer que fosse outro. É claro. O que você tem é o que você sabe que você fez, né. E ao mesmo tempo, porra, foi um eu recebo, assim, eu sou um cara que não é ativo em rede social, e eu recebo mensagem de gente falando do game sempre, né, do Spider, de tempos em tempos, assim. Então pra mim é uma honra ter feito e muita gente ter gostado, né. Uma dúvida que eu lembro que eu já conversei com outros dubladores a respeito dessa questão da localização de jogos e tudo mais, Uhum. e acontece muito aquele tipo de situação de às vezes a pessoa nem saber qual é o jogo que está sendo dublado ou qual personagem ela está dublando, né? Eu não sei se foi Aham. o seu caso, porque nesse caso você tá fazendo um protagonista, não sei se te Ah, disseram, não, você não. te disseram que era um jogo do Homem-Aranha na época? Ah, sim, sim. Não, eu soube quando eu fui fazer o teste, né. Ah, tá. E também a partir de algumas falas você ia falar: "Ué, É, tudo dá pra bem, esse saber, é o né? Homem-Aranha", né. Você vai começar a falar o nome dos outros personagens, você vai isso daqui é o Homem-Aranha. Mas eu já cheguei a fazer game, às vezes até porque você chega eu sou um cara que não acompanha muito game. Uhum. Eu jogo, tipo, meio que FIFA, sabe. Mas teve E curiosidade de jogar o Homem-Aranha? sim, claro, claro. Eu vi vários gameplay, porque eu comecei a jogar e aí eu não terminei, mas eu quis ver no gameplay, assim, tipo, como é que ficou, várias coisas. Cara, eu lembro quando esse jogo saiu na época, né? Eu peguei pra jogar, eu já tava numa expectativa pro jogo, mas e era Hã. ele saiu num feriadão, cara. Mas eu passei o dia todo jogando aquele negócio lá, de tão viciante que foi. Puta jogo que eu Ah. gostei, mano. É, ele me passou assim, eu não como eu disse, eu não sou muito conhecedor de game, mas ele me passou uma vibe de que ia ser parecido com os do Batman, de certa forma, Sim, os que teve o Arkham Asylum, né. total. E fazendo dava sem ver o game, sem ver muita coisa, né, sem ver muito da história, mas dava pra imaginar que ia ser um game legal. Pô, só de você imaginar ali, tipo, você vê nas frases do Homem-Aranha que o Homem-Aranha não tem como, você vê ele falando, você se racha de rir com ele, cara. É um personagem muito engraçado. Você já acompanhava o personagem antes em quadrinho, filme, essas coisas? Ah, sim, assim, eu sou um grande fã de Batman, desde que eu sou muito pequeno, e eu colocaria o Homem-Aranha como o meu segundo preferido, assim, porque eu assistia muito quando eu era pequeno, passava na Globo aquele desenho do Homem-Aranha, e Sei, quem fazia era o Mauro Eduardo. sei. Foi minha porta de entrada pro personagem.
É, eu gostava muito desse desenho, muito, e então sim, eu já desde pequeno eu já tinha um negócio de gostar, até de pensar: "Pô, tem filme do Batman, tem filme de um monte de super-herói, por que que não tem filme do Homem-Aranha?" Porque nessa época desse desenho não tinha ainda, né. Sim. Demorou acho que mais um tempo aí pra ter o do Tobey Maguire. E o do Tobey Maguire eu vi os três, eu acabo sempre vendo, eu vi os 3. Eu não vi o Aranhaverso ainda, que é uma falha minha, eu sei que é uma falha minha, porque dizem que é o melhor e em termos de animação também parece ser uma coisa muito bonita, né, Vale a pena, muito cara. Recomendo. muito foda, assim. Mas vi meio que todos, assim, eu gosto. De quadrinho eu nunca li, nenhum do Homem-Aranha, mas eu gosto disso, do senso de humor dele. Inclusive era uma coisa que uma vez eu tinha falado: "Pô, cara, eu acho que eu nunca vou fazer um super-herói, tipo, não sei se um dia eu vou ter voz pra ser um Batman, um Super-Homem, sabe. Acho que talvez um Robin, talvez um Homem-Aranha", comentei com um amigo meu e passou tipo 2 semanas, eu estava indo fazer o teste, eu não sabia quando eu estava indo que era o teste do Homem-Aranha, eu fiquei sabendo quando eu entrei no estúdio. Eu falei: "Caralho, como as coisas são malucas, né". Você lembra como era esse teste? Ah, era isso de game, era um monte de wave Ah, no tá. no Pro Tools, e eram frases, assim, eram muitas frases, mas cada uma de que você via que eram de momentos diferentes, né. Então tinha muitas que eram, tipo, sim, ele fazendo piada, mas tinha dele no meio da ação, ele preocupado com alguém, ele chorando, tinham todas as situações, assim, tinham várias falas com pra pegarem se eu ia conseguir fazer tudo que era preciso, né. É, eu imagino. E uma dúvida que eu não sei se você vai saber responder isso, porque eu sei que não é uma responsabilidade sua, mas Hum. é uma coisa dessa dublagem que eu nunca entendi. Eu acho que se eu tivesse que reclamar de alguma coisa dessa dublagem, seria a única coisa que eu reclamaria. Por que que optaram por chamar ele de Spider-Man, sendo que aqui Homem-Aranha é um nome muito conhecido? Eu também eu não sei te dizer exatamente por quê. Aliás, todos os personagens, né, a É, gente falou no nome original, né, os vilões, sim. Acho que eh só Rei do Crime que falam em português. é, é porque talvez o rei do crime Kingpin, né, seria. Não, eu acho que eu falei Kingpin, hein. Foi, pra mim que é Rei Kingpin. do Crime. É Kingpin, não é? Pra mim que é Rei do Crime. Mas agora que É, você falou, não lembro. Eu sei que tem outros vilões que realmente estão no nome em inglês, tipo Scorpion, né, que é o escorpião. Vulture, É né, isso. acho, tipo, essas decisões elas são feitas muito antes né, é uma decisão que vem de cima, eu não e aí eu não sei dizer exatamente por quê, não deve ter tido algum motivo pra isso, mas eu não sei, não sei dizer. É só, assim, é uma decisão tanto é que no texto já vinha assim, né. O texto aprovado, assim, pelo cliente. Então eu acho que foi da Sony. Eu imaginei que você não ia saber responder isso, porque eu imaginei que ou é coisa É, do o que cliente, eu ou sei sei lá. o que eu sei te responder é isso, que eram ordens de cima, assim, eram ordens de como deveria ser feito. Sim. E agora, o motivo disso eu não sei dizer, assim, teria que ver com alguém de lá. Você está ouvindo Spider-Cast. o podcast de cultura geek. Primeiramente, Diego, eu quero agradecer a sua presença aqui no Spider-Cast, né, por você ter aceitado esse convite. Valeu mesmo pela sua, como é que eu posso dizer, pela sua boa vontade, cara. Eu lembro que eu contactei você e fiquei super feliz da maneira como você me atendeu. Então, valeu aí pela Pô, humildade aí. eu que fico feliz pelo convite aí. Eu não conhecia, mas dei uma olhada e você teve vários convidados legais também. Interessante, gente de todo tipo, né? Quadrinista. Eu achei que, pô, parabéns pelo trabalho aí. E eu que fico feliz de você pensar em mim, de botar no meio dessas pessoas aí e falar do meu trabalho de forma geral. Às vezes a gente fala muito especificamente de um trabalho, né? Uhum. Vamos conversar para falar desse trabalho, né? É legal falar em geral, é legal falar de tudo, né? Até porque às vezes tem coisas que a gente nunca falou.
Exatamente, e fica aí a curiosidade, até porque eu tento fazer uma coisa diferente aqui pra não ficar. Vou trazer aqui aquele dublador. O que ele vai falar? Uhum. Exatamente a mesma coisa que ele falou naquela outra entrevista. Não, pô, eu quero uma coisa Aham. diferente aqui pro meu programa, eu quero um diferencial. Legal, legal. Da hora. Parabéns. Pô, obrigado aí pelas palavras aí, cara. E portas abertas aí. Quando sair o segundo game, você já tá convidado pra retornar aqui. Vamos ver se a Sony vai me chamar. Já tem aqui o contato aqui, né? Então, eu tô contando com isso. Boa. Mas, galera, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, cliquem no botão de seguir aí no Spotify. Também estamos no YouTube, se inscrevam no canal, curtam aí o nosso podcast e sigam a gente nas redes sociais. Tô no Twitter, tô no Instagram, é lá que eu posto sempre as novidades do Spidercast, sempre que sai aí a agenda da semana, podcast novo, é tudo por lá. E se vocês quiserem falar comigo, também é por lá, beleza? E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.